O principal motivo de nós estarmos aqui é porque ele foi nas redes sociais essa semana dizer o seguinte: olha, eu tive as joias da minha esposa roubadas, furtadas na verdade, e eu não estou vendo a investigação da maneira que ele acha que deveria ser. Estamos aqui com o Ben Mendes. Ben Mendes, primeiro, boa noite para você, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, André, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Boa noite, Zé Carlos. Obrigado a vocês por estarem abrindo essa plataforma para a gente comunicar. Ben Mendes, todo mundo, eu fiquei assustado quando eu vi você indo às redes sociais dizendo o seguinte: olha, se alguma coisa acontecer comigo, se alguma coisa acontecer com a minha família, a Polícia Civil vai ter o sangue nas mãos, os responsáveis pela 3ª Delegacia de Betim vai ter o sangue nas mãos. Eu queria começar te perguntando claramente. Você disse assim que estava sendo ameaçado de morte. Por quê? André, eu reitero aqui no seu programa, se algo sobrevier a mim, a minha família ou alguém próximo a mim, sim, eu reitero, o nosso sangue estaria nas mãos da Polícia Civil de Minas Gerais, porque até o presente momento, mais precisamente a 3ª DP, né, que é o que eu disse no vídeo, até o presente momento, a Polícia Civil ela não conseguiu sanar as dúvidas que pairam sobre esse caso. A nota que futuramente nós vamos abordar, a nota emitida pela instituição, ela não consegue responder as perguntas que motivaram a minha ida para frente das câmeras para gravar aquele vídeo. Aquilo foi a minha última ratio, a última alternativa. Como eu disse lá, o caso já tem aproximadamente 20 dias ou mais. Eu sei que começou, o primeiro boletim de ocorrência foi no dia 22 de maio, o depoimento no dia 23 de maio. E a sequência de fatos que ocorreram ali desde o dia 22 de maio me fizeram, sim, ter esse receio. Eu tenho esse receio, sim. Por quê? Pelos motivos que eu expus no vídeo. Eu entreguei, não sei se eu estou adiantando, se você quiser, você me interrompe aí, vamos tá? lá, vamos lá. Mas eu procurei uma delegacia de polícia porque esse é o papel legal da polícia, investigar e punir criminosos. Eu procurei uma delegacia de polícia, poupando já o distrito de ter que fazer a investigação. Ok? Por quê? Eu levei lá a confissão do sujeito que furtou as joias da minha esposa, como você bem adiantou aí. Eu levei o contrato de compra e venda que eu trago a vocês aqui. Tá aqui. A polícia também tem. E todo jornalista que me procurar vai ter também. O contrato de compra e venda assinado pelo autor do furto, com a loja que receptou o bem. Tudo isso eu entreguei lá no 3º DP da Polícia Civil. E como a audiência sabe, André e Zé Carlos, mais do que, além de jornalista, eu sou bacharel em Direito, eu conheço o procedimento. Então, na verdade, a Polícia Civil ela está, na sua nota, considerando apenas o inquérito relacionado ao furto. Em momento nenhum, eu estou dizendo que o delito de furto que aconteceu, que foi consumado, que ele tinha que ser resolvido já nesse tempo. Eu estou batendo na tecla do delito de receptação. Isso era flagrante. Até que me prove o contrário, se o delegado quiser entrar aí na entrevista e puder trazer uma inovação legal, ele pode trazer, mas até que se prove o contrário, se a joia está na loja, a loja recebeu uma joia de R$16 mil e pagou por ela R$1.800. Quem vendeu não apresentou as notas fiscais. As notas fiscais estão minha, né? Então, a propriedade do bem é minha. Eu estou até vendo essa nota fiscal, bem. Sim. Vamos falar aqui, que não tem problema. É de uma grande joalheria. Exato. Se puder Fica me passar aqui para que a gente possa falar claramente. Sim. Olha só, é uma nota fiscal, gente, de uma grande joalheria. São 2 notas fiscais, uma no valor de R$10.640. É isso, bem? Outra no valor de 3.000. Totaliza 16 mil. 16 mil no total. Vamos lá. Nós estamos no papel aqui também, né, como o jornalista, o Zé Carlos,
de esclarecer tudo. Sim. E a gente vai esmiuçando um pouco dessa história. Aham. Mas eu queria saber, dentro desse contexto, nós, obviamente, que temos que buscar o contraditório. Você disse a Sim. nota da Polícia Civil. Sim. O que diz a nota da Polícia Civil? Vamos lá. Né, você fez o boletim de ocorrência no dia 22, eu conversei hoje com o delegado, que é o doutor Renan, Pois não? para também saber o lado dele. Sim. Você fez o boletim de ocorrência no dia 22, foi ouvido no dia 23. Mas antes da gente entrar nessas questões práticas da investigação, mesmo que tem seu prazo, Sim. e a Polícia Civil diz na nota que está dentro do prazo, afinal de contas o inquérito tem 30 dias e não se passou esses 30 Sim. dias, é bom que se Uhum. diga. Mas eu gostaria de saber, bem, claramente essa questão da ameaça de morte. Sim. Por quê? Você falou da receptação, que você tem provas, você falou da confissão, mas por que você acredita que há claramente, por que você tem provas para chegar e falar que há um risco de morte, há um risco da sua família sofrer alguma coisa por parte dos policiais responsáveis por esse inquérito? Isso que eu queria que você esclarecesse de uma vez por todas, que é o que todo mundo quer saber. E é exatamente o que eu estou fazendo, André. E você, como um bom jornalista, você viu lá o vídeo, você sabe que eu disse que eu sinto e reitero, eu não vim aqui para negar absolutamente nada e nem recuar. Eu vim aqui para confirmar e confrontar, inclusive, a nota da Polícia Civil, se assim for necessário. Por quê? Eu disse que eu sinto, e sinto mesmo, que eu estou em risco, assim como a minha família. Então é um sentimento. É um sentimento. Mas vamos lá, então, bem. Sim. Um sentimento é diferente de algo que seja palpável, que tenha prova. Ou seja, você não tem provas de risco de morte. Mas Você tem um sentimento. como que vai haver uma prova de risco de Uma morte? prova de... Veja bem, eu estou fazendo aqui, obviamente, o papel de jornalista que você conhece bem. Sim. O que é uma prova de risco de morte? Alguém te ligar, te ameaçar, Sim. alguém te mandar uma mensagem. O que você falou até agora, você pode questionar uma investigação, o tempo que você levou, uma confissão, que você levou uma prova de receptação, e isso não foi investigado. Né? Claro que a Polícia Civil tem uma outra versão, mas eu quero saber o que você... Porque sentimento a gente pode ter. Sim. E isso aí é individual de cada um. Mas quando a gente fala do direito, Sim. quando a gente fala do processo legal, a gente tem que ter prova. Para que você viesse às redes sociais e falasse, estou correndo risco de morte. É só um sentimento. Vamos às provas, então? Posso continuar? De risco de morte. Posso continuar? Vamos às provas. André, as provas que eu tenho é que existia um flagrante, a receptação era flagrante, certo? Por quê? Porque aqui também eu posso te passar. Tem o contrato de compra e venda aí. Esse contrato, só para que a gente possa falar... Sim. Então vamos explicar. Esse Sim. contrato, uma pessoa furtou as suas joias. Sim. E essa pessoa foi lá nesse local que você está mostrando. Na loja Mapa do Ouro, isso. E vendeu essa joia. Seria isso? Sim, vendeu as joias. Como que você descobriu isso, bem? Antes da Polícia Civil? Não, mas você não tá deixando eu chegar Então vai lá, provas, vai lá, né, vai lá. André? De jornalista para jornalista a gente percebe também. Vamos embora. Eu te agradeço muito pela oportunidade que você está me dando e deixa eu aproveitá-la muito bem aqui. Deixa eu concluir aqui, depois eu respondo a sua próxima pergunta. A receptação, André, ela é flagrante. O sentimento que eu tenho de que algo muito grande possa estar por trás disso é justamente um distrito policial, ao ter recebido provas robustas de que uma joia de R$16 mil furtada estava em um estabelecimento comercial, não dirigiu, teve uma diligência para ir a esse estabelecimento. Até agora não tem um mandado de busca e apreensão, não tem a busca e apreensão, porque a gente entende que nesse caso em flagrante nem mandado precisava. Sim. Né? E aí me faz entender que eu fui orientado a eu mesmo ir lá, e no vídeo foi dito, eu mesmo ir por 2 policiais, eu dei tempo... esse receio, esse sentimento, que é assim, a ameaça é você quando você denuncia que você está se sentindo ameaçado, é sentimento mesmo, né? O tipo legal exige o sentimento, eu me sinto ameaçado. Então, para eu ter feito esse vídeo, é porque passaram-se 20 dias sem que houvesse uma diligência de busca e apreensão do bem. E o que eu disse lá no meu vídeo, e não retiro nenhuma palavra, André, é que o que há
que impede um distrito policial, com a força que a lei lhe confere, tendo a robustez das provas que estão diante dos olhos de vocês aí, o que impede esse distrito policial de ir a esse estabelecimento? 20 dias. Isso aqui, nós não vamos descambar para a questão procedimental de prazo de inquérito, porque o prazo de inquérito por delito de furto, ok, eu faço questão de entender que é assim mesmo. 30 dias. O que eu estou dizendo é da receptação. A receptação é flagrante. A receptação é flagrante. Entendi. Vai lá, Zé. Bem, a gente entende as dificuldades que a polícia passa por determinadas situações com relação às apurações. Sim. Tem várias apurações que eles têm que fazer, inclusive de homicídio, outros de latrocínios e tudo mais. Você não acha que é muito pouco tempo para você analisar e ter esse pensamento a respeito da incompetência ou da falta de uma ação da polícia? E outra coisa, você alega que foi na corregedoria denunciar os policiais. O que te motivou a fazer isso? Porque é completamente teratológico um policial civil que Só um minuto, para os nossos ouvintes, esse palavreado seu, para que as pessoas possam entender. Tudo bem, me desculpe. É completamente anormal, excrescente, 2 policiais civis, que é a polícia judiciária e a polícia investigativa, ao receberem indícios, provas robustas de que houve um furto e que esse bem está em determinado lugar, não é protocolar, não é legal, não é ortodoxo que esses policiais falem para a vítima assim: por que você não vai lá e tenta você reaver esse bem? Foi isso que eu disse para a delegada corregedora, Zé Carlos e André, em toda a audiência. E eu direi quantas vezes for necessário, porque tudo que o homem tem é a verdade. E ele deve lutar pela verdade, independentemente de contra quem essa verdade seja. Não é correto, não é ortodoxo você chegar com provas a uma delegacia de polícia e ouvir: por que não vai você mesmo? Então, por isso que eu fui à corregedoria. A função da corregedoria é corrigir. O furto ocorreu no mesmo dia que você fez o levantamento, você fez, como você disse, o papel de polícia, investigativo e descobriu tudo. Foi no mesmo dia? Você conseguiu a declaração de confissão da pessoa que furtou? Sim. Você conseguiu a nota de compra pela joalheria no mesmo dia? No mesmo dia que aconteceu o furto? Não. Na verdade... Mas aí não só para me entender, tá? Claro, você disse que é advogado, vamos lá. Não, eu não sou advogado, sou bacharel em direito. Ok, vamos lá. Em respeito aos advogados. Ok. Quando você alega isso, o flagrante passou. O flagrante do furto, né? Do furto passou. O flagrante de receptação, você pode trazer qualquer que seja especialista em direito criminal aqui que nós vamos conversar. O flagrante da receptação não passou, não. Porque a receptação é você receptar um bem oriundo de ilicitude. Isso. Então, é exatamente isso aí que a Polícia Civil tem que esclarecer à sociedade. O delito de furto, ok, passou, pode ser que tenha passado o flagrante. A receptação, se eu entrego um documento e lá no documento está falando que as joias estão lá porque foram compradas por lá, no mínimo que a polícia tem que fazer é ir até esse estabelecimento. Por quê? Porque esse crime é flagrante. Bem, então mas eu respeito a disposição em contrário. Então, na verdade, a gente aqui está exatamente... Eu sei. Para ser... Mas é porque entender tudo que está acontecendo. Eu compreendo, André, mas é porque eu sei da sua audiência e eu sei quem pode estar nos ouvindo. Então é importante. Inclusive, agora a gente está com mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas agora, ao vivo, nos assistindo. Okay. Bem, então vamos lá. Você tem um documento, então, da compra por R$ 1.800 de uma joalheria. Só para que a gente possa falar, a gente há uma discussão dentro do próprio direito sobre o que é flagrante. Sim. E dentro desse debate não se diferencia um crime do outro. Né? Há alguns que dizem o seguinte: enquanto estiver havendo perseguição a flagrante, outro enquanto for no momento e a polícia chegar a flagrante. Quando que foi que houve a venda para essa empresa aqui das suas joias?
Ok, tá, eu acho que tá datado aí, eu não vou conseguir te responder. Tá não? Não tá datado, por isso que eu Então, André, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que fazer jus e respeitar os estudiosos do direito criminal. Talvez quem possa conversar com você e esclarecer melhor as nuances do que é um flagrante ou não, seja um especialista em direito criminal. Porém, eu posso adiantar, em respeito a vocês e à audiência, que existe no direito algo chamado de delito permanente. Delito permanente é o quê? Um exemplo. Você tem lá numa casa drogas guardadas, ok? A polícia precisa de um mandado de busca e apreensão se tem indícios de que há drogas ali? Não, porque esse é um delito permanente, ok? Receptação se enquadra. Mas peraí, para ela entrar na casa de alguém, ela precisa de um mandado. Se for delito permanente, é dispensado. Justamente por quê? Porque você tem lá a ilicitude, ela está acontecendo, certo? Então, a polícia percebeu que existe um comércio de drogas ou posse de drogas em algum lugar. Ela pode, isso é um delito permanente, ela pode chegar, entrar naquele ambiente e dar o flagrante. Enfim, mas tudo bem, respeitando a sua ponderação... Veja bem, eu só estou ponderando, eu não sou especialista. Eu sei, mas respeitando a sua ponderação, vamos lá. A gente está vivendo num Estado democrático de direito, onde as instituições são extremamente cautelosas e querem cumprir a lei, né? Parabéns, então, à terceira DP de Betim. Houve um pedido, então, ao judiciário para que tivesse o mandado de busca e apreensão? Vou dar, que eu preciso dar o outro lado, o delegado Renan, ele disse o seguinte, olha, só para que a gente tenha o lado também, eu estou dando o lado da Polícia Civil. Sim. Inclusive, foi muito educado. Ele disse o seguinte, olha, o Ben Mendes veio aqui no dia 22, ele voltou no dia 23 para prestar o depoimento, ele trouxe esses documentos, nós intimamos os donos da joalheria a depor. Por uma vez eles não compareceram, na segunda vez eles não compareceram, mas nós intimamos. Pelo que eu entendo de direito, para que você chegue numa joalheria, por exemplo, você precisa de um mandado judicial, você não acha isso? Como eu estou te dizendo, André, existe o delito continuado, mas mesmo se essa tese caísse do delito continuado, permanente, aliás, delito permanente, se a gente derrubar a tese de que a receptação de bem de furto, que ainda está no lugar, é um delito permanente, a gente derrubar essa tese, entra a outra. Por quê? Porque ao contrário de que algumas pessoas estão pensando, a intenção do meu vídeo não é derrubar, e jamais eu seria pretensioso até acreditar nisso, mas derrubar ou trazer mácula a uma instituição de Estado, não. É pelo contrário, eu busco lisura das instituições. Então, houve um pedido à autoridade judicial? Por quê? Porque respondendo a sua pergunta, sim, se o terceiro distrito policial, ele cauteloso, né, extremamente cauteloso, e não considerar a tese de que se tem o bem lá é flagrante, mas não, vamos ser cautelosos. Houve sequer, então, o pedido à autoridade judicial, porque se tiver havido, você vai me ajudar, né? Porque o que eu gravei na minha reportagem foi justamente trazer à luz algo que eu estava ocultando aí há mais de 20 dias, justamente por acreditar nas instituições. Se tiver havido e o delegado conseguir documentar isso e mostrar à sociedade, ele precisa de mostrar, a Polícia Civil precisa de mostrar, a sociedade está perguntando isso. Aqui não existe alguém que seja uma pessoa que tenha construído o Olimpo e a verdade absoluta. Não, eu falo a verdade, porém, eu também estou aberto, André, a ser comprovado com documentos. E eu estou, então, esperando que a Polícia Civil, não só eu, mas a sociedade mineira, está esperando que a Polícia Civil, então, apresente esse documento. Porque não é cautela, é excesso de cautela, né? Não, o bem ele foi ansioso, o procedimento está no seu prazo legal. Ok, tá, o procedimento de apuração do furto está em prazo legal, mas e na receptação? É porque a gente não pode ir a uma loja para apreender um bem que está flagrantemente furtado. Houve pelo menos uma diligência judicial para solicitar
a autoridade judicial um mandado de busca e apreensão? Se tiver havido, a sociedade está querendo saber isso. Se não tiver havido, a Polícia Civil tem que responder porque não houve. Afinal, na frente dos senhores, tem a prova da materialidade do fato e a prova da autoria. Então, o mínimo, e qualquer criminalista que estiver nos assistindo nesse momento, vai saber que a polícia optou pela cautela. Então, mas passou da hora de já ter o mandado judicial de busca e apreensão. Por que não tem? Bem, a respeito do procedimento legal e a respeito do que ocorre, você, como que é um defensor, né, do consumidor, até mesmo pela sua constância na sua vida, você não acha que faltou um pouco, igual você mesmo diz, né? O pessoal alega uma certa ansiedade sua. Você tem um pouco de paciência com relação a poder resolver isso no diálogo, na conversa, como você sempre fez, como você sempre faz, de tentar dialogar tanto com os policiais quanto com a própria pessoa que fazia parte do seu convívio familiar. Você disse que em um primeiro momento você tem uma declaração no qual ele confessa, e lá presente às autoridades policiais ele nega. Ele ficou calado. Ele ficou calado. Ele ficou calado, não automaticamente não assumiu, né? Você não acha que através do diálogo, já que é o seu perfil, dialogar, tentar resolver, tentar construir isso sem trazer, vamos dizer o seguinte, com todo respeito, a questão do constrangimento com relação à questão dos policiais, mesmo porque a gente sabe que existem muitas situações que os policiais estão aí sob pressão, né? São poucos policiais, muita demanda. Será que não faltou um pouco da sua parte de compreensão com relação a isso? Zé Carlos, eu acho que a gente precisa nesse país, destruir de uma vez por todas a tendência de culpabilizar a vítima, né? Você está diante da vítima aqui. Eu, juntamente com a minha esposa, fui furtado. Busquei os meios ortodoxos, né? O Código de Processo Penal, o Código Penal, a Constituição da República não falam que a gente tem que dialogar com as instituições para que as instituições tenham determinada leniência em relação a nós para resolver a nossa situação. Não. Existem institutos e procedimentos, certo? E eu me vali de institutos e procedimentos. Primeiro procedimento, a prova está aqui. Solicitei providências à delegacia de polícia. Isso aqui é um diálogo, só que é um diálogo procedimental, né? Nós não passamos por cima de procedimento nenhum. Pelo contrário, né, nós seguimos todos os procedimentos. Fiz o boletim de ocorrência, no outro dia prestei o meu depoimento, aguardei 20 dias, não faltou paciência, não faltou paciência. Pelo contrário, você está diante de um cidadão que se valeu de todos os mecanismos institucionais, procedimentais, para ter uma resposta do Estado e teve que se valer a imprensa para tentar, porque, né, a imprensa, quando falham as instituições, ela precisa assegurar a democracia. Concordo plenamente com você, bem, só até em 3.400 pessoas. Gente, vamos falar uma coisa muito séria aqui. Nós estamos, na verdade, é exatamente isso que nós estamos te dando o direito de falar, para que você possa, de fato, esclarecer. Tem gente falando assim, passando pano, não tem nada disso. Muito pelo contrário. E também não se pode acusar a vítima, de forma nenhuma. O que nós sabemos agora, né, claramente, é que você tem todo o direito numa democracia de falar. Né? Bem, não sei se você viu, é uma coisa muito séria que estão fazendo no Congresso Nacional, não sei a sua opinião, Zé Carlos, e até manifestei isso, é que os políticos hoje querem aprovar uma lei que quem falar mal de político pode ser preso. Você viu essa lei? Você viu, Zé Carlos, essa lei? Passou na Câmara Federal 250, e foi para o Senado, né? Teve mais de 250 deputados que votaram. É uma projeto de lei da Dani Cunha, que é filho do Eduardo Cunha, e passou, e de acordo com essa lei, bem, quem falar mal pode pegar até 4 anos de cadeia. André, eu não tô... Então, deixa eu só falar nisso, bem. Então, aqui, você tem que ter o seu direito de expressão garantido. Sim, muito obrigado. Você tem que ter, e a gente aqui é jornalista, e como eu estou falando, ninguém está passando pano aqui, não, muito pelo contrário, nós estamos te dando o direito de perguntar o que pessoas poderiam te perguntar. Claro. Né, e eu fico feliz, André e Zé Carlos, por vocês
me colocarem sob esse escrutínio como jornalistas independentes, porque reforça ainda mais a verdade do que eu estou dizendo, né? Porque não tem perguntas combinadas não aqui, combinamos nada não aqui, combinamos absolutamente nada. Nem conversamos nada sobre Exato, tudo. vocês estão perguntando o que tem vontade de perguntar e eu estou respondendo conforme os fatos. Mas um comentário sobre esse projeto de lei que você está dizendo, eu não estou acompanhando, é falha minha, né, não acompanhar, mas veja só como a palavra amedronta, né? A palavra, as pessoas elas querem de qualquer forma caçar a palavra. Eu inclusive, tô sendo vítima disso também, porque já segui, vocês, parabéns, mantiveram a entrevista. Só que já teve veículo de comunicação que fez a entrevista comigo, a entrevista iria ao ar na televisão e milagrosamente a entrevista não pode mais ir ao ar. Jornalistas que entraram em contato comigo também fizeram a entrevista, mas tiveram que recuar. Então sim, a gente tem que derrubar essa censura à palavra. Por que a palavra e a verdade amedronta tanto, né? Bem, então dentro desse contexto, Sim, para que a gente possa continuar conversando, agora eu queria que você contasse o fato mesmo. sim. Como é que se deu esse furto? Quem que praticou esse furto? Como é que você fez essa apuração? Conta o fato. Certo. André, dentro da minha casa tem pessoas que a gente abre as portas a ela, né? E eu presenteei a minha esposa com as joias. E essa pessoa, a autora do furto, ela conhecia a rotina da minha casa, porque era uma pessoa da minha inteira confiança. E aí, de repente, a minha esposa sentiu falta das joias, né? Eu tinha até uma consulta cardiológica nesse dia, e ela não me contou na hora, porque ela pensou que eu pudesse ter alguma reação adversa. Na volta, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu tô ansiosa, porque as joias tais, ela especificou quais eram, sumiram. Porque a minha casa é um ambiente onde eu só deixo entrar quem é da minha inteira confiança? Claro que há exceções, porque acima de qualquer coisa eu sou servo de Cristo, né? Então, se por uma razão espiritual eu tiver que receber na minha casa pessoas para evangelizar, eu faço, e tem estudos bíblicos na minha casa que acontecem com certa frequência, e ali, como servo de Cristo, a minha casa se torna um ambiente para o sacerdócio. Mas, para a vida privada, eu escolho muito bem quem vai entrar, enfim. Quando a minha esposa me disse isso, o primeiro sentimento que eu tive foi, a gente não pode culpabilizar ninguém se a gente não tiver a certeza de que foi furto. Então eu apostei, porque a casa é uma casa muito grande, eu apostei que a minha esposa tivesse se esquecido, né? Porque ela tinha usado num aniversário e tal, então foi uma comemoração. Ah, esqueceu, mudou a rotina e tal. Então falei, procure, a gente vai botar a casa de ponta cabeça, mas nós vamos encontrar essa joia. Ok, minha esposa e as suas funcionárias procuraram, ok. Não achou no primeiro dia. No segundo dia, novamente, eu falei assim, tá, não encontrou, mas vamos procurar de novo. Pela recusa, né, Zé Carlos, de aceitar o óbvio, né, que tinha sido produto de furto. Até que no sábado, isso foi na quinta-feira que ela me falou isso, no sábado eu passei o dia inteiro em casa já aceitando que nós tínhamos sido vítimas de furto. Mais ou menos umas 6 da tarde, eu decidi me levantar e falei com a minha esposa assim, vamos procurar mais uma vez. Quando ela estava procurando, falei, não, isso não está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o homem e você amanhã conversa com as mulheres. Saí do jeito que estava, não calcei nem sapato, peguei o carro e fui conversar com essa pessoa, a autora do furto. Ali, nesse diálogo, quando eu saí do diálogo com ele, né, porque como jornalista a gente tem que trabalhar também essa percepção de linguagem corporal, enfim, todas essas coisas. Então, ali eu já falei, me deu muitos elementos de que está envolvido nisso. Só que eu ainda falei com o meu advogado, Dr. Brendo, que eu iria tentar mais uma alternativa. Eu ia contratar de forma privada um perito em digitais, não sei, isso aí. Por quê? Porque eu precisava de... Seria uma perícia para inocentar e não uma perícia para acusar. Então eu falei o seguinte, a digital
que não tiver no porta-joias, essa não é a pessoa, certo? Então, a que tiver, há indícios maiores de que seja. Ok. Na minha casa não tinha nenhum sinal de arrombamento. Né? Outras joias que a gente ainda deixava junto não foram levadas. Só foi levada uma joia específica. Então, eu já tinha aniquilado a possibilidade de ser um terceiro. Né? Quem é que vai entrar na casa de alguém tendo a oportunidade de levar outras joias que estão até no mesmo porta-joias, vai levar uma só, né? Não seria possível. Enfim, então estava certo que eu iria fazer a perícia depois de ter conversado com essa pessoa e ter feito perguntas muito pontuais e observado o comportamento. Na segunda-feira pela manhã, ele chegou a mim e falou: olha, eu tenho que conversar com você. Fui eu que fiz isso com vocês. E eu fiquei por 40 minutos conversando com essa pessoa. E aqui, Zé Carlos e André, eu não estou feliz por estar falando isso, claro, sabe? Claro. Eu não fiquei feliz no momento. Por quê? Porque eu tive que ficar por 40 minutos conversando com uma pessoa que eu jamais imaginava que pudesse fazer isso. Era uma pessoa da minha inteira confiança. Inteira. Não é aquela pessoa que você confia. Não, é uma pessoa da inteira confiança que fez isso. E uma pessoa que eu tinha travado com ele diálogos de muita profundidade, justamente acerca de como que deve andar um homem na sociedade, principalmente se esse homem foi agraciado com um pouco mais de melanina. Né? Como que ele tem que andar? Por quê? Porque o Estado é doido para botar a mão. Botou a mão uma vez, acabou com a vida desse sujeito para sempre. Então eu falava para ele, homens como nós, principalmente, todas as pessoas devem ser honestas e libadas na sua conduta. Mas homens como nós, principalmente. Então eu tive oportunidades de conversar por horas com essa pessoa acerca de como que a gente tem que andar. Então quando eu soube, pela própria boca, primeiro que lá no sábado eu já senti, eu fiquei com aquilo, mas depois, quando se confirmou, o meu mundo, assim, eu só fiz o que tinha que fazer, porque tem que fazer, né? Você tem que assumir as suas responsabilidades. Eu não tô aqui assumindo a minha responsabilidade, eu não divulguei um vídeo lá, que tá aí com não sei quantas visualizações, tô na frente de 2 jornalistas para responder por isso. Sim. É isso, então a gente tem que responder. Então eu fiz o que tinha que ser feito. Mas foi assim, eu não consigo descrever, sabe? O sentimento que eu tive ao ter notícia daquilo. Eu imagino bem, assim, principalmente por ser uma pessoa muito próxima de você, como você mesmo disse, daqui a pouco a gente vai continuar conversando, aí, né, eu imagino até que foi essa pessoa que acabou confessando o lugar que vendeu essas joias, mas só um minutinho, bem, claro, que a gente já continua conversando, porque, deixa eu falar aqui, o Andrezinho vai colocar, desde o início do nosso podcast, nós estamos aqui na Interrede, no estúdio da Interrede. O que é a Interrede? É uma empresa que deixa a sua internet corporativa sempre rápida, conectada, e você vai ter muito mais possibilidade de fazer negócio assim. Então a Interrede é uma empresa focada exatamente no comércio corporativo. Então a sua empresa precisa ter a melhor internet, a sua empresa precisa da Interrede. E na nossa tela tem um QR Code. É o seguinte, você quer saber mais? Quer ter mais detalhes? É só colocar aí, ó, sua câmera no QR Code e você vai saber tudo sobre a Interrede, agradecendo a empresa que nos fornece o espaço, que patrocina aqui o nosso podcast. Ô, gente, agora nós vamos mais rápido, porque, bem, a gente tem muita coisa para conversar, inclusive já deixo o convite para que você possa voltar aqui para que a gente possa conversar mais, também falar um pouco da sua história, né, porque ninguém chega a 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão de inscritos, que é até mais difícil que seguidores, à toa, né, nós temos que falar sobre isso, de você, evidentemente, ser um defensor do consumidor, né, bem, então agora só rapidamente, para que a gente tem muita coisa para falar, aí como é que você descobriu quem receptou as joias? Porque ele no diálogo de 40 minutos, eu perguntei para ele onde estavam então as joias
o que ele tinha feito com ela, ele me contou. E aí ele me entrega o documento, esse documento foi entregue por ele mesmo. E aí, André, começa, eu espero que agora eu consiga cercar e te responder a uma das suas primeiras perguntas. Quem é que, em sã consciência, acredita que um especialista em joias, que é uma loja, Mapa do Ouro, que está escrito aí, iria comprar uma joia de 16 mil reais, ia comprar por 1.800 depois de ter feito uma avaliação nessa joia, sem pedir nota fiscal? Eu falei assim, não. Quem fez isso, a loja que comprou, não me parece que adotou os procedimentos corretos de averiguação. Por que ela não suspeitou? Será que ela não suspeitou que isso aqui era produto de furto? A gente é bobo, eu sou muito bobo, mas eu não passaria por isso, né? Se alguém chega perto de mim com uma joia de 16 mil querendo vender e me vende por 1.800, eu sei que é produto de furto, principalmente se a pessoa não tiver nota fiscal. E aí, André, então eu comecei a pensar, poxa, olha só, uma empresa que faz esse tipo de receptação, sem exigir nota fiscal, compra um bem que ela sabe que é autêntico, é certificado, como você bem disse, é de uma joalheria importante aqui do estado de Minas Gerais. Então, será que esse pessoal é envolvido com coisa lícita? Ou isso pode ser algo muito maior do que a minha capacidade de imaginar possa trazer a minha cognição? Sendo assim, juntando com 20 dias ou mais e a polícia não ter ido lá para fazer a busca e apreensão, não ter movimentado judicialmente para o mandado de busca e apreensão, juntando com essas lojas, essa loja, aliás, e eu não sou alienado, eu não sou um eremita, eu assisto as reportagens também, né? A gente recebe informações e a gente sabe, né, de coisas aí, de envolvimento disso com aquilo, né? E faço jus aqui ao venerável Capitão Nascimento. Eu falei... Muito bom ele, por sinal. Muito boa, por sinal. Eu disse, sinto sim, que eu fui longe demais, né? Denunciei policiais da corregedoria. A polícia não se movimentou para busca e apreensão. Pronto, eu preciso de providências. E eu preciso, André, Zé, eu continuo dizendo, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, principalmente a terceira DP, deve respostas à sociedade. Por qual razão? Por quê? Porque negar também não negaram. Vamos falar da nota, vamos ler a nota. Eu não quero tomar seu tempo, você tem uma entrevista muito bonita daqui a pouco, né? Importante, aliás, importante. Vamos lá, vamos à nota. Comunicado oficial. Fato envolvendo profissional da comunicação. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informa que, ao tomar conhecimento do furto, instaurou imediatamente um inquérito policial com o objetivo de apurar os fatos, assim como recuperar os objetos subtraídos. Vítimas e testemunhas foram ouvidas. O suspeito do crime foi identificado e interrogado, oportunidade na qual permaneceu em silêncio. As investigações continuam na terceira DP de Polícia Civil de Betim, rigorosamente dentro do prazo legal. Por que na nota a polícia, então, não nega as afirmações que eu fiz? Porque eu afirmei acerca dos dois policiais que me mandaram ir lá. Não há essa negativa na nota, porque sabem que é verdade e sabem que eu tenho provas de que é verdade. Por que na nota a polícia não fala porque não tomou providências em relação à receptação? Então, meu nobre André Rocha e meu nobre Zé Carlos, eu acho que alguém também precisa sentar nessa cadeira aqui para responder à sociedade, e não sou apenas eu. Talvez a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a terceira DP, precisa dar respostas também, e não conseguiram dar, não. Ô, bem, só mais um minutinho. Pois não, claro. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai, o pessoal tá falando, já tá acabando, tá? Vamos dar uma estendida pra gente conversar um pouco mais. Tá. Né? Não vamos acabar não, gente. Vamos continuar conversando. Mas agora deixa eu falar, olhando pra essa câmera, porque é o seguinte, meu celular, eu já deixei ele cair várias vezes. E ainda bem que tinha película. Senão eu tinha quebrado a tela do celular. E o Shopping Oiapoque tá com uma promoção. Não era nem uma promoção, você vai ganhar de graça uma película pro seu celular, seja ele qual for. Mas para isso acontecer, você tem que dar, né, uma espiadinha lá no Instagram do Shopping Oiapoque. Deixa eu deixar aqui para você, ó, @shoppingoiapoque.bh. @shoppingoiapoque.bh. É só você seguir
É só você seguir, lá tem tudo explicado, que você vai ter a sua película de graça e não pode perder tempo não, que essa oferta é especial por tempo limitado. Lembrando que tem shopping Oiapoque em BH, tem shopping Oiapoque também em Contagem, a cidade vizinha aqui, já que nós estamos no Barreiro. Primeiro, bem, vamos voltar lá só para eu falar algumas pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos com 3.800 pessoas. Que honra, André. Para que você possa ver o tanto que você é querido pelas pessoas. Muito obrigado. Vocês também, ora. A plataforma é sua, rapaz. Mas muito por sua causa, sim. Muito obrigado. Deixa eu só ler algumas coisas. Edson, cadeia neles. Tradição botafoguense cheio. Do Ben Mendes... ganhando direito nas costas do bem. Tem gente falando assim, tem que falar toda a verdade. Passando pano, não, pelo contrário. Nós estamos escutando bem e vamos escutar sempre que for necessário. Muito obrigado. Polícia. Escreveu assim mesmo, polícia com cedilha. O pessoal de Betim é assim mesmo. Bem, tá tudo certo, estamos com você. Anima Net, estamos com você, bem. Todo mundo, muita gente, bem, te elogiando, muita gente te dando força, muita gente falando que você... tem algumas coisas engraçadas aqui, por isso que eu ri. Estão falando até, o Milton Neves está fazendo muita propaganda. Então vamos lá, bem. Eu não peguei essa piada. É porque a gente está fazendo muita merchan. Bem, me fala uma coisa, vamos falar da loja agora então. Vamos lá. Não. Porque assim, vamos falar claramente, ninguém até agora falou que você não foi furtado, ninguém até agora falou que não houve receptação, isso está muito claro. Então vamos falar da receptação. Eu sempre falo que é um dos crimes mais graves, porque a receptação, ela estimula o roubo, ela estimula o furto. Quando acontece a receptação, o ladrão, ele vai continuar agindo. E é por isso que muitas vezes o receptador tem que ser punido de uma forma até mais veemente do que aquele que rouba, que furta. A gente vê, por exemplo, os casos de fios de cobre, que há receptadores para isso. Queria que você falasse sobre a questão da receptação, o que você apurou, o que você sabe, falar sobre esse crime agora especificamente. André, você foi muito feliz, porque eu concordo contigo. Veja só, por isso que a polícia não pode fazer corpo mole quando ela quando ela tem diante dos seus olhos um contrato que prove a receptação. Concordo plenamente com você. O crime de receptação, ele tem que ser combatido com o rigor do Estado. A polícia não pode fazer corpo mole ao receber provas robustas de receptação, ficar 20, não sei quantos dias, sem sequer ter deslocado o delegado, enfim, não sei como é que funciona, se é o delegado, se é o investigador, alguém, polícia, lá, para quê? Justamente para combater. Por quê? Porque mais do que incentivar que o furto perpetue, vai incentivar também que a receptação perpetue. Veja só que péssimo exemplo que está sendo dado, né? Eu estou dizendo que eu estou me baseando no contrato. Então, o contrato, se você recebe bem furtado, é receptação. Tem um contrato aqui dessa empresa que exatamente. Você me mostrou, e um valor abaixo do mercado. Muito abaixo do mercado. Então, reais. Veja, então vamos pensar pela perspectiva do receptador. O receptador, ele está agora olhando para a Polícia Civil, para o terceiro DP principalmente. Eu estou fazendo questão de pontuar o terceiro DP. Por quê? Porque ninguém vai poder levantar a voz sobre mim dizendo que eu estou tentando macular a imagem da Polícia Civil. Por isso é que eu faço questão de dizer que é o terceiro DP. Claro, fato é que muitas outras pessoas têm trazido relatos envolvendo outros distritos policiais também. Porém, da minha boca, eu estou responsabilizando, dando nome aos bois, ao terceiro DP de Polícia Civil de Betim. Veja só, os receptadores estão de olho no comportamento do terceiro DP e provavelmente pensando, veja só, vale a pena. Vale a pena. Por quê? Porque a gente receptou o bem. Até agora não tem uma diligência para vir aqui. Tempo para descartar isso, eles têm. Está sendo dado. O tempo está sendo concedido. Não sei se de forma intencional ou se de forma culposa, como o pessoal do direito gosta de dizer, ou simplesmente por qualquer outro motivo. Eu sei que tempo para pegar essas joias
e mandar lá para qualquer outro lugar desse planeta está sendo concedido. Né? E é um péssimo exemplo. E o que você acha que está por trás disso tudo? O que você acha que há um sistema maior de receptação de joias? Qual que é a sua opinião agora? Eu não sei, André, e eu queria que a polícia me respondesse isso. É isso, o meu vídeo é para isso, sabe? Eu queria que a polícia respondesse isso não só para mim, mas para a sociedade mineira, a sociedade brasileira, respondesse se há algo por trás disso. E eu acho que a Polícia Civil ela tem que se interessar em elucidar esse caso. Por quê? Porque, como eu disse no meu vídeo, talvez eu nunca mais vá ver essas joias. Tá tudo bem. Agora eu tô lutando por uma causa maior. É muito maior do que receber de volta as joias da minha esposa, que eu tenho muita estima e ela também tem. Mas agora é uma luta pelo direito da sociedade de entender o que as instituições estão fazendo. Né? A polícia precisa de nos responder isso. Existe alguma coisa por trás? Ou não? Ou então a Polícia Civil, a Polícia Civil ela tem um poder, então, agora, de me tornar um objeto de escárnio. Por que não fazem isso? Porque se a Polícia Civil provar que não tem nada disso, provar que o delegado já foi lá e fez o procedimento que tinha que ser feito, provar que não tinha nenhum indício de envolvimento com coisa errada, em nada, veja só, ela pode falar assim, tá vendo, sociedade mineira, não deem crédito pra esse rapaz não, olha que estardalhaço que ele fez e na verdade não era nada disso, né? Então, por favor, que a instituição se empenhe, se ela não está empenhada em elucidar o ocorrido, o crime, e responsabilizar o receptador, que ela se empenhe a partir desse momento, então, em me tornar um objeto público de escárnio, em me descredibilizar, que ela faça isso. E ela tem agora esse poder, é só ela mostrar para a sociedade, não é nada disso que esse rapaz estava fazendo. Mas até agora, ela está fazendo o quê? Uma nota de um parágrafo com o quê? 9, 8 linhas no máximo, a imprensa. E o que eu estou percebendo e ouvi de uma jornalista é que a matéria estava tudo caminhado para acontecer. De repente, não pôde ir ao ar. Mas é uma oportunidade. Fala para a sociedade mineira que eu estou viajando na maionese. Prove à sociedade mineira que eu fui antecipado, que eu fui um inconsequente. A polícia consegue provar. Ela só não consegue provar se eu tiver com a verdade e ela tiver se ela de fato tiver feito corpo mole. Aí a sociedade não vai deixar passar que uma instituição com poderes investigativos esteja fazendo corpo mole em relação ao cidadão. Porque se faz com um, pode fazer com 2, com 3, com 4. Né? Bem, muita gente comentando aqui, muita gente falando da loja. Tem gente falando assim, bem menos para presidente. Mas vamos lá. Bem menos para jornalista da Ronda do Consumidor. Posso me servir aqui? Pode servir a água aí, bem, fique à vontade. Tem algumas pessoas, né, te dando força de várias partes do Brasil e também de várias partes do mundo. Tem uma pessoa da Noruega aqui, inclusive, mandando um abraço. Bem, você acredita que você vai ter essas... Eu vi que você falou que o problema não é só o valor das joias, é tudo que tem por trás. Você acredita que você vai ter essas joias de volta e dentro desse contexto, o que você disse, você quer mais do que isso, você quer descobrir o que está por trás disso. Eu sou um democrata. Claro que eu não vou aqui adotar um discurso hipócrita e dizer que, não, em momento nenhum eu quis as joias. Claro que eu quis, foi um presente para minha mulher. Foi um presente para minha mulher. Quando José chegou ao Egito escravizado e depois de se tornar um homem livre, ele foi à casa de Potifar. Potifar falou para José assim: José, eu vou te colocar como senhor de tudo sobre a minha casa, exceto sobre a minha mulher. Sobre a minha mulher você não lance mão. O que aconteceu comigo foi semelhante. Longe de mim querer me comparar a Potifar, mas o que eu estou dizendo foi que uma pessoa dentro da minha casa recebeu de mim poder para decidir sobre todas as coisas e foi lá, tocou nas joias da minha mulher. Então, mais do que tudo isso, claro, isso me afetou profundamente. Se fosse uma joia minha, eu sofreria menos, né? Mas foi lá,
tocou na joia da minha esposa. Então é claro que eu quero, sim, que esse caso da joia seja elucidado. Mas eu também sou um democrata. Eu quero que as instituições trabalhem. Eu quero que as instituições façam o seu papel. É isso. O Estado não pode ser pessoas, né? Aquela máxima, o Estado sou eu, para que você possa ter um Estado trabalhando apenas para defender a si próprio. O Estado tem que trabalhar para a sociedade, são servidores públicos. É isso. Eu concordo Mas com você. respondendo a sua pergunta, não sei se eu tornarei a ver essas joias. Não sei. Essa questão eu concordo plenamente com você. Você falou o Estado sou eu, isso é um lema do absolutismo da França. Exato, l'état c'est moi. O rei Luís XIV. Isso. O Estado, graças a Deus, não é mais absolutista. O não Estado, pode ser. graças a Deus, é democrático e republicano. E nós precisamos nos tornar cada vez mais republicanos, né? Porque estamos longe disso ainda. Sim. Infelizmente, como eu disse, existem castas que se acham maiores que as outras, como os políticos lá de Brasília, que votaram, evidentemente, essa lei que eu falei. Estão perguntando aqui, Afonso Eugênio, bem, você foi lá, tá perguntando aqui, você foi lá na joalheria, conversou com eles ou não chegou aí lá? Qual? A joalheria? Essa que você está acusando de receptação. Fui orientado a ir, né, por 2 policiais. Eu não fui, não. Primeiro que isso é papel de polícia. Né? E segundo que eu não nasci ontem. Se eu estou suspeitando que isso pode ser um esquema muito maior, eu não... Tem uma música do Chorão que diz que nasci pobre, mas não nasci otário. Né? Nasci pobre, permaneço pobre, mas não sou otário. Esse é papel da polícia. A polícia que tinha que ir lá. Não fui, não, nem vou. Ô, Benel, você me falar a verdade aqui, Zé. Tudo que o pessoal tá perguntando aqui. Mas fique à vontade. Ela tá mandando um abraço da Alemanha. Uhum. O bem vence o mal, estão dizendo. O seu bem, no caso, é com N de nariz, isso. não é com M. Agora, várias pessoas estão perguntando. Eu tenho que perguntar. Senão, claro. Né? Estão perguntando assim, foi o Gabriel? Pois é, André. Veja só. Como que eu posso vir aqui e... valendo de uma audiência como essa, e nomear as pessoas, não é? A partir do momento em que eu presto um depoimento, eu entrego aos policiais assinaturas, né? Não há absolutamente mais nada que eu deva fazer. Eu tenho que, pelo contrário, acreditar na inteligência das pessoas. As pessoas, elas são inteligentes. Há coisas que são ditas sem precisar de usar palavras, né? Porém, eu preciso ser responsável. Eu não vou vir aqui para nomear uma pessoa que nós sabemos, né, que ainda tem que ser reconhecida como suspeita, né? Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bem, aqui nós temos que ser totalmente sem censura, por isso que eu te fiz essa pergunta. Claro. Porque tem muita gente perguntando isso aqui. Tem muita gente mesmo perguntando se foi o Gabriel. Então você respondeu da maneira que se pode responder, preservando, evidentemente, né? Os nomes Vamos lá? Bem, você falou que o furto se deu pelo desespero dele, porque ele estava sendo ameaçado. A pessoa que furtou. O seu sentimento é de você estar sofrendo ameaças, correto? Uhum. Então você está sob ameaça. Não convém você pedir proteção? Ou a proteção você só pede quando configura? A proteção. Você não comentou. Quando você vai... Não, eu tô falando óbvio. Quando você vai a um distrito policial para falar, me furtaram, me ajude, você tá pedindo proteção. Eu falo proteção até pelas pessoas que ameaçaram ele, pela ameaça que ele sofreu, ele alega que sofreu ameaça, por isso que ele furtou. A pessoa que furtou estava sendo ameaçada e ele fez o furto para poder pagar uma dívida. Entendi. Correto? Foi isso mas que aconteceu, então? Aí vocês vão ter que ter um trabalhinho e entrevistar o autor do furto. Eu acho que ele veio. Está na ocorrência. Está na ocorrência. Está na ocorrência. Ele declara que furtou por estar sendo ameaçado. Então, essa pessoa que o ameaçou, sim, ele pode fazer retaliações, né? E aí, essa proteção não é com relação aos policiais. Eu falo com relação a essa pessoa que possa ter ameaçado ele. Você pensou nisso? Pedir proteção a mim por causa dessa pessoa que o ameaçou? Também.
Eu tô pedindo proteção do Estado agora, tô pedindo proteção do governador, né? O meu vídeo eu pedi justamente isso, proteção do secretário de Segurança Pública, proteção do governador, tô pedindo proteção da imprensa, né? Mas o meu pedido maior de proteção é ao Senhor nosso Deus, que é o guarda de Israel, que não dorme. Quanto à pessoa, porque isso que você tá falando que tá na ocorrência, né, Zé Carlos? É uma alegação do autor do furto. Né? Não há absolutamente nada que eu possa fazer em relação às alegações dele. Então, só para ficar claramente, Sim. né? Porque essa pessoa que fez o furto tentou se justificar dizendo assim, já estava sendo ameaçado, precisava de um dinheiro e por isso eu pratiquei o furto. Ele está tentando se justificar dessa forma, né? Uhum. De toda maneira, ele podia ter pedido para você, né, Ben? Ô, André... Você estava sendo ameaçado e falou, bem, me ajuda aí. Ô, André, eu já era tradutor de língua inglesa, eu já era Não, eu não era bacharel em Direito, ainda estava na minha graduação. Eu perdi trabalho. Contra o apoio da minha família, eu fui trabalhar como servente de pedreiro em uma obra, sozinho, servindo. Nessa época, nessa obra, tinha 2 ou 3 pedreiros muito experientes. Eu fui o servente sozinho. Eu acho que a forma que um homem tem de levantar recursos para honrar com seus compromissos é através do trabalho. Esta é a forma. E trabalho essa pessoa tinha. Ok, secundariamente a isso, se o trabalho lhe faltar, ela pode até mesmo pedir, mas nunca furtar. Nunca roubar. Nunca botar a mão no que é do outro. Entende? Então no meu ponto de vista, não há nenhuma justificativa plausível para alguém que traia a confiança. Claro que eu tenho que ser responsável. Num país como o Brasil, às vezes existem aí pessoas que estão com tanta fome que entram e furtam alguma comida, o judiciário aí ali... é outra história, né? Não foi o caso dele. Não foi o caso. Nesta situação, na pior das hipóteses, poderia ter chegado a mim ou a qualquer outra pessoa e falar assim... dinheiro. Por favor, me ajude. Né? Não há justificativa. Então vamos deixar claro isso, bem. Sim. Porque, independente dele ter assumido que furtou, ele tem que pagar por isso. Certamente. Né? E é isso que nós estamos falando, né? Porque cometeu um delito. Certamente. Né? Por mais que você o perdoe pessoalmente... Sim. Por isso eu fui à delegacia, porque ele precisa de responder à lei. Eu fui à delegacia justamente para mostrar a ele que ele cometeu um crime, precisa responder pelo crime cometido. Isso não significa que essa pessoa não deva ter oportunidade de ser ressocializada. Ela deve. E enquanto eu tiver voz, eu vou dizer que as pessoas que cometeram crime, elas precisam de receber do Estado, da sociedade, a oportunidade de serem reinseridas através de uma conduta melhorada, né? A reinserção à sociedade, porque é isso que preconiza a nossa Constituição da República. Então ele não tem que ser uma pena perpétua, não tô pedindo aqui punição capital, mas enfrenta tanto o autor do furto quanto a receptação e quem mais que estiver cometendo crime. Tem que enfrentar o procedimento, tem que responder pelo seu delito e tem que ser reinserido como homem na sociedade. Bem, então, assim, dentro desse contexto que você falou, eu vi que você quis preservar o nome, mas se você tivesse que falar algo para quem comete esse tipo de delito, o que você falaria? Não cometa esse tipo de delito. Porque a partir do momento que você comete um crime, pelo menos é assim que nós devemos acreditar. Se você comete um crime, qualquer que seja ele, seja de furto, como foi o meu caso, seja de assédio moral, como vai ser o caso da sua próxima entrevista, você tem que responder à lei. Você tem que sofrer o rigor da lei para que você cumpra a sua pena e seja novamente reinserido na sociedade. Então, se eu posso falar, é isso, não faça. E vamos falar uma coisa muito séria aqui, gente. Vamos lá. Primeira coisa, ninguém tá aqui para passar pano. Ninguém está aqui para colocar o bem diante de uma cilada. Ao contrário, por que nós fizemos as perguntas no início? Exatamente para que você deixasse tudo que você tinha para falar, para que você fosse confrontado, claro, para que você pudesse dar a sua versão. É muito sério. Quem me conhece, quem conhece o Zé Carlos, quem sabe, é um absurdo qualquer pessoa culpar a vítima. Sim. Seja de qual tipo de crime for. Sim, concordo. A partir do momento que você tem dentro da sua casa uma pessoa que você confia, uma pessoa que furta uma joia, que era sua esposa, sim, não se pode culpar quem é vítima, e pelo contrário,
Eu imagino o sentimento que você e sua esposa tiveram diante de alguém que era próximo de você. E isso é uma coisa muito séria, e ninguém está contestando isso de forma nenhuma. Né, bem? E tá todo mundo aqui mandando várias mensagens. Bem, estamos com você. Ó, o Fábio Fleck, tem que falar que tudo é verdade, sem censura. Estão passando pano assim, não, estão passando, ao contrário. Nós estamos aqui ouvindo bem, vamos ouvir sempre que for necessário. Muito obrigado. Né, porque é importante que a gente escute todas as partes da sociedade. O bem, para pouca gente que sabe, fez uma live, não sei se você lembra disso comigo, no ano passado nós fizemos uma live no Instagram e tudo mais. Falando sobre a defesa do consumidor. Isso. Aí já falando sobre a defesa do consumidor, né? E tem gente de Boston mandando um abraço. Muita gente perguntando, e a loja? O bem, eu vou voltar nisso, Zé. O que você quer que seja feito? O que você quer, não? Porque não é querer, né? O que você acredita, o que você defende que seja feito em relação à loja e em relação à investigação de receptação? Eu desejo que seja feito o que determina a lei. A lei determina que, se você faz a receptação de bens ilícitos, você deve responder à pena cominada. É isso. Eu desejo que a lei seja cumprida. E dentro desse contexto, você acredita, mais uma vez, né? Sim. Porque se houve essa receptação, provavelmente não foi a única. Não sei. Né? Mas provavelmente, né? A polícia tem que responder isso pra gente, não tem, André? Claro, a gente tem que saber. Tem que ir lá, não tem jeito, tem que ir lá. E é uma coisa, bem, que a gente tem que ter coragem de colocar o dedo em certas feridas. Sim. Você diz que nós temos até daqui a pouco um podcast com o pai da Rafaela Drummond, o Aldair, que veio lá de Barbacena para conversar conosco, né, Zé? E eu, desde o início, estou colocando esse dedo na ferida, apesar também de grande parte da imprensa não querer falar sobre isso. Apesar de, até agora, eu não vi nenhum deputado estadual falando sobre isso. Eu não vi nenhum deputado federal falando sobre isso, que é a questão do suicídio da Rafaela por causa de assédio dentro da polícia. Eu conversei com o pai da Rafaela que disse o seguinte: olha, um promotor me disse, deixa ela descansar. E o que aconteceu com a Rafaela, e aí eu quero a sua opinião, né, Zé? Bem, é muito sério, que é assédio. E eu comecei a perceber que não é só ela que sofre esse tipo de assédio. Eu comecei a perceber que dentro dos órgãos públicos, dos órgãos privados, o assédio, infelizmente, é comum. Antes da gente terminar, eu vou deixar mais uma vez você falar sobre essa questão específica das joias, mas eu quero que você fale desse contexto de assédio, você que defende o consumidor, você que defende o cidadão. Como é que você viu, né, o pai dela vai estar daqui a pouco, tudo isso que aconteceu com a Rafaela Drummond, como é que você viu essas denúncias de assédio? André, eu tô muito por fora do que está acontecendo, né? Mas sei, porque você está falando aí, que é uma escrivã de polícia que se suicidou, né? Porque estava sofrendo, de acordo com as alegações, assédio do trabalho. Vou falar do assédio, que foi a pergunta que você me disse. É um crime, não tá tipificado no Código Penal como um crime. Todo crime ele precisa de ser apurado, combatido, e o autor do crime tem que ser punido. É como qualquer outro crime. Não pode, numa república, numa democracia, não pode se haver o crime que se combate e o crime que não se combate. Deve haver crimes que se combate. Então, se é crime, você tem que combater. E deve, principalmente se esse crime está na estrutura do Estado, o Estado ele precisa de fortalecer os seus órgãos de corregedoria, de ouvidoria, controle social, trazer luz, né, princípios republicanos às instituições, sejam elas quais forem, para que o Estado seja aquele que combate o crime e não aquele que pratica crime. Né? Bem, deixa eu só também... O pessoal já tá me chamando de Mechan Neves. Bem, vou falar um negócio aqui. Eu nunca sofri tanto
num podcast de pessoa me xingando. Que isso, André? Igual, você é tão querido que o Poxa, pessoal tá me mas- xingando, mas falando, você você tá botando bem, conta pra ele. Vocês também são. Você botou o bem na cilada e tudo mais. Nós vamos, depois nós vamos falar o que você espera, falar o negócio da corregedoria e tudo mais. Sim. Mas, apesar deles me chamarem de mexanel, vamos dar Fica à o vontade. último recado aqui. Porque é o seguinte, você quer tratar dos dentes? Vamos colocar aqui, o André vai colocar na sua tela, tem a Odonto Excelência, lá de Nova Lima, inclusive, na semana passada nós estivemos com Tá o confortável? dono, que é o Haroldo, e lá você pode pagar dividido, você pode pagar de várias formas e fazer todo tipo de tratamento, desde botar aparelho, até fazer uma resina, até fazer uma restauração. Olha só, eu vou te dar o endereço da loja, que funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19h30 e no sábado, das 9 da manhã às 13 horas. É na rua Tiradentes, número 20, próximo à esquina do Bombeiro, e isso é bem no centro de Nova Lima. Você pode fazer a avaliação de graça e aí você negocia lá e vai ter uma série de vantagens. Tem clínico geral, restauração, endodontia, que é canal, ortodontia, implantes e próteses, além, né, claro, da questão pediátrica. Então, um abraço para todos vocês. Bem, a gente já vai falar, Zé, para finalizar, que você tem que fechar essa história, mas vamos falar do Bem Mentes rapidamente agora, Bem. Ok. Como é que você começou com essa questão da patrulha do consumidor? Ronda do consumidor. Ronda do consumidor. A patrulha do Celso Patrulha de Russomano. São Paulo. Não. Como é que você começou? Patrulha do Celso Russomano, que virou até deputado, né, e tudo mais. Deputado federal. O Celso começou daqui agora. Como é que você começou com Ronda do consumidor e como é que isso foi crescendo para chegar a esse fenômeno que é hoje? Eu fazia um jornalismo comunitário, né, na cidade. Em Betim, né? Em Betim, isso. Trazendo pautas da comunidade, buscando soluções. Só para interesse, você está com quantos anos? Eu tô com 35. Isso foi há quanto tempo? Ah, deu uns 5, 6 anos, não tem? Por aí, uns 5, 6 anos. Aí, mas você começou por sua conta mesmo? Como é que foi isso? Foi, é porque eu sempre fui muito incomodado com qualquer tipo de injustiça, né? E a injustiça social, por exemplo, um lugar que não tenha saneamento básico, que não tenha um hospital que funcione, isso é uma injustiça. Então eu emprestei a minha voz ali para as pessoas, começava a cobrar e tal, e a sociedade começou a entender que é possível que a sociedade em si se organize e comece a cobrar por melhorias e consiga resultados. Até que a página já estava relevante na cidade, um rapaz procurou, trazendo a questão da defesa do consumidor. Muitas pessoas perguntam e pensam que a Honda nasceu de um projeto pensado. Não foi, nunca foi. Eu fazia esse tipo de trabalho. Mas você fazia com um celular? Você fazia... Como é que era isso? Foi com câmera. A primeira foi com câmera, depois passei pro celular, depois voltei pra câmera de novo. E era um canal no YouTube? Não, era Facebook. Nem pensava em YouTube à época. Era página de Facebook. Porque eu não tinha pretensão de continuar fazendo. Eu não imaginava que ia se tornar a minha principal profissão, enfim. Né? E era uma questão mesmo de cidadania. Até que o Fábio, que era esse rapaz, ele mandou uma demanda. Falou, olha, tem uma clínica que me deu um prejuízo aí, você poderia fazer uma reportagem sobre isso? Eu pensei, olha, não é a pauta, que não é o que a gente, né, o carro-chefe, mas Sim. Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado, então vamos lá, eu conheço o direito, vamos fazer. Deu certo, a gente conseguiu que ele tivesse o seu direito resguardado, e aí começaram a surgir outras demandas, o pessoal começou a mandar mais, e é importante frisar, Zé Carlos e André, como a sociedade abraçou esse projeto. Eu sou muito grato, sabe? Porque de forma nenhuma era possível que esse projeto chegasse a 1/3 do que é a Honda do Consumidor hoje se a sociedade não tivesse acreditado, sabe? Não tivesse apoiado. Eu não tenho apoio institucional, não tenho apadrinhamentos, é a sociedade assistindo, repercutindo os vídeos e lutando pelo direito e recebendo informação. No Honda do Consumidor, você sabe que eu tive um quadro na Record, Sim. lá no Balanço Geral, que chamava Honda Record. É mesmo? Honda Record. E que depois tem até no meu Instagram lá, @AndréRochaMG. Sim. Pode xingar também, viu, gente? Mas pode me seguir lá no @AndréRochaMG, no TikTok. Né? Ô, bem, qual que é seu Instagram? Vamos falar até sobre isso, para não deixar. Qual que é seu Instagram oficial? Muito obrigado pela oportunidade que você me dá. Por quê? O meu Instagram oficial é o @RepórterBemMendes. Então vamos lá, @RepórterBemMendes. Só isso. Só isso. Porque tem outros também de fãs. Tem outros de fãs, o pessoal divulga o trabalho,
Mas acaba que algumas pessoas não conseguem perceber que não é o Instagram oficial e acabam mandando alguma demanda, alguma coisa nesse sentido. Mas é só o @repórterbemmendes que é o Instagram oficial. Ô, bem, então o pessoal tá falando, como é que você erra o nome? Pois é, gente, eu falei patrulha do nosso... Você é humano. Você sabe que eu fiquei com o Celso somando na cabeça, que aliás é uma pessoa também que faz um trabalho muito legal, então pode me seguir lá, @AndréRochaMG, Zé Carlos, dá o seu Instagram, o pessoal meter o pau se quiser, falar bem, falar mal, o que você quiser. Não, esse pessoal que tá assistindo não vai meter o pau em você. Não. É vereador Zé Carlos. Não, mas é até importante que haja esses tipos de questionamento, esse contrassenso com relação às perguntas, respostas. Isso é importante, até para que haja o contraditório. Sim. Entendeu? É importante até para que você possa se justificar. Nós estamos conversando aqui e todo mundo está ligado nessa situação que ocorreu. Mas tem outras situações também que o bem às vezes não expõe, que seria importante expor, né, o André? Por exemplo, o bem, jornalista, bacharel em direito, estudante de medicina, família, bem. Como é que é isso? Quem é bem? Bem é um pregador do evangelho, radical, apaixonado por Cristo, que não vive, Cristo vive em mim. Isso sou eu. Agora, eu assumo algumas funções transitórias, enquanto o Senhor assim permitir, que é como estudante de medicina, futuramente médico, se o Senhor assim quiser, jornalista, pai, esposo, filho, Qual o seu sobretudo nome? Qual que é o pregador. seu nome? Benoni. Benoni. Benoni Benjamin. E aí o Ben ficou como apelido. O Ben foi como apelido. Todo mundo já chamava. Não, é porque Benoni, mais eu difícil. achava... Não, é porque eu acreditava quando eu comecei que eu ia conseguir dissociar, entende? Que as pessoas, assim, o Ben ia ser aquele profissional ali, mas o Benoni ia ser a minha vida normal. Mas acabou que misturou uma coisa com a outra, né? Aí ficou Ben Mendes. Aí ficou bem mesmo. E você sabe que eu conheci o Ben Mendes, eu estava na casa de uma senhora que chama Maria Isabel. Ela é fã absoluta. mesmo? Eu quero te convidar Um abraço a a ela. conhecê-la. Ela é fã absoluta de jornalismo e tudo mais. Sim. Da Record, né? Aham. Ela até me chama de, meu menino de ouro. Aí eu tava lá, ela falou assim, você tem que conhecer o Ben Mendes, porque ele vai lá, ele bota o dedo na ferida, ele procura saber se o consumidor tá certo ou não, ele vai na loja, ele não tem medo. Então eu quero te perguntar agora, de verdade, porque todo mundo tá falando assim, os entrevistadores estão com medo, não querem falar. Você não tem medo não, Ben? Bem... Eu vou responder a ti o que Jesus respondeu a Tomé. Quando Jesus estava sendo ameaçado em Betânia, por isso que eu disse, eu sou pregador do evangelho, né? Então, em horas vagas, eu faço alguma coisinha ali da defesa do consumidor. Jesus estava ameaçado em Betânia. Tomé soube que Jesus estava sendo requisitado lá por ocasião da enfermidade de Lázaro. E aí Tomé, como amava muito a Jesus, falou assim, você vai a Betânia, aí eles queriam te matar lá, eles vão te matar. Jesus fala para Tomé, não são 12 as horas do dia? Quem anda na luz não tropeça, porque vê a luz do dia. Esse discurso de Jesus encorajou tanto a Tomé, que Tomé virou para os outros discípulos e falou, vamos todo mundo junto então para morrer com ele em Betânia. Né? Quem anda na luz não tropeça, quem anda na luz vê a luz do dia. Né? E a luz é a verdade, que raiou aos homens, que é Cristo, e a verdade como ela também é. Né? Por exemplo, isso que eu estou passando agora. Se eu não estivesse falando a verdade, há instituições de Estado que elas conseguem todas as informações que quiserem a meu respeito. Basta elas pesquisarem, tem os mecanismos. Se eu não andasse na verdade, eu seria consumido. Mas quem anda na luz não tropeça, porque vê a luz do dia. Agora, eu não entendi nada de uma coisa, bem. Sim. Tô falando, esse jornalista é frango. Tá falando aqui. Eu não entendo essas gírias também, André. Jornalista está se enrolando. Vá pra cima deles, galo. Eu sou cruzeiro, viu? Então, assim. Aí você. Eu sou cruzeiro também. Então tem um corintiano, um cruzeirense, um cruzeirense. Eles estão querendo que te afronta, pode isso? Esse jornalista é frango, falou aqui. Tá vendo? O que mais? Fala que tá passando pano. Quem será que deve ser o frango, né? Porque eu também sou jornalista. Aqui, ó, tem pelo menos uma Amanda Braz ou Amanda, me segue lá no @AndréRochaMG. O jornalista é gente boa. Nós dois, então, e o é jornalista também e tudo mais. A gente vai encerrar falando do negócio das joias.
claro, evidentemente, mas vamos falar também rapidamente, porque a gente tem, inclusive convidando vocês para o próximo podcast, que é com o pai da Rafaela Drummond, mas vamos falar de um negócio, Carlos, que você teve uma ideia que ficou famosa, essa ideia, nacionalmente. Qual ideia, meu Deus? Quando você foi lá na Praça 7 e jogou dinheiro pra cima. Bom, gente, vocês sabiam que o Ben Mendes, procura lá no Google, assim, joga dinheiro pra cima na Praça 7. Foi o Ben Mendes. Conta como é que foi isso, Ben. André, o Salmo diz que Deus ri dos inimigos, né? Então eu adotei, eu herdei do meu pai, o Senhor, um pouco desse senso de humor. Porque o trabalho da Ronda do Consumidor, ele já estava, assim, atendendo a muita gente aqui no estado. E a gente faz um trabalho completamente voluntário. As pessoas não pagam nada. E nós vamos até as últimas instâncias. Tem processo da Ronda do Consumidor que sobem até para as instâncias superiores, né? O doutor Breno está aqui. Tudo isso a custo zero para o consumidor. A gente estava fazendo esse trabalho aqui no estado. As pessoas já tinham reconhecido esse trabalho. Mas apoio institucional nunca veio, né? Por quê? Porque criava-se, como ainda se cria, uma tentativa de parecer que ninguém sabe o que está acontecendo. Sabe assim, ninguém sabe que trabalho é esse, não sabe. E aí eu decidi provar que sabem, né? Como? Porque quando a mídia quer saber, a mídia sabe, né? Quando as instituições querem saber, as instituições sabem. E aí eu falei, Belchior, que compôs o Como Nossos Pais, ele chama o dinheiro de vil metal. Belchior também chama. Isso. Como Nossos Pais. Isso, vil metal. Eu falei, não tem coisa que atraia mais a atenção das instituições e das corporações do que o vil metal. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar vil metal para o ar. E eles virão atrás, porque é um imã, né? É isso que importa. E vieram. Então, em menos de 24 horas, a gente estava em rede... A gente, assim, aquela pessoa que jogou o negócio estava em rede nacional e todo mundo falando e tal. E aí eu fui, então, mostrei às pessoas, né? Eu falei, tá vendo? Sabem. Né? Quando querem saber, sabem. Só que há interesses que são mais... com o perdão do pleonasmo, interessantes do que servir a população é ouvir o metal. Pois é, você só não me avisou que você ia fazer isso, porque se você tivesse me avisado, eu tava lá pra pegar. Pra pegar? Então a pessoa tá falando assim, esse jornalista tá rico, já tá fazendo propaganda, mas quem dera, gente. Ou a gente sabe, né, a vida de jornalista não é fácil, né? Não é fácil, de jeito nenhum. O pessoal glamoriza muito, Sim. né, mas... O jornalista que quer ser jornalista tem que correr atrás, Sim. tem que estar junto com a comunidade, junto com as pessoas menos favorecidas, junto com as pessoas que, né, têm problemas. Sim. É gravíssimo o tanto que o Código de Defesa do Consumidor é desrespeitado. Eu tive um problema, até expus nas minhas redes sociais, lá no André Rocha MG, como operadora, que eu fiquei mais de um mês para conseguir resolver, sendo que eu trabalho com internet, devia ter te procurado, bem, trabalho com televisão, já tive problema com companhia aérea, que também é outro absurdo, Sim. quando extraviam a mala e tudo mais, então é bem complicado. Bem, infelizmente, a gente tem que já ir terminando, né? E eu queria, como todo mundo está perguntando, é o seguinte, você pretende, nessa loja que eles estão chamando de mapa do roubo, segundo o pessoal aqui, vamos falar toda a verdade, você pretende fazer uma reportagem lá, ou você pretende pressionar realmente as autoridades por uma resposta? O que você quer dessa loja que fez a receptação? Porque quem furtou você já sabe. Sim. Quem foi, você já tem a confissão, e sobre a receptação. A loja, ela não tem que ter relação nenhuma comigo, nem eu com ela. A loja tem que ter uma relação e prestar contas à polícia. A polícia que tem que estabelecer relação com essa loja, né? A polícia vai fazer isso, é o que eu espero. Por quê? Porque a gente tem que acreditar nas instituições. A gente tem que acreditar que, por mais que possa tardar, né, quando a luz é jogada, que as coisas acontecem. Então, as instituições, a Polícia Civil precisa de buscar essa resposta, tá vendo? Veja só, as pessoas estão ansiosas por uma resposta. Elas querem saber como que vai terminar essa história, elas querem saber quem está por trás disso, elas querem saber por que a polícia não foi para busca e apreensão, por que a polícia não
flagrou a receptação, as pessoas querem saber isso. Então, em nome de um respeito republicano que as instituições devem ter à sociedade, eu vou deixar que a polícia vá até a Mapa do Ouro. Bem, e dentro desse contexto, né, de tudo isso que está acontecendo, você também disse que foi na corregedoria. Por que você foi? Fala pra gente. A corregedoria eu fui pela conduta heterodoxa dos policiais de me falarem pra eu ir lá buscar eu mesmo os bens, né? Por que você não vai lá à loja tentar reaver os bens? Então eu fui e iria quantas vezes fosse necessário. E incentivo, porque a corregedoria, a gente tem que tirar os mitos aí, ou os fantasmas que se criam acerca de corregedoria. A sociedade, ela tem muito medo de procurar uma corregedoria, porque parece que a sua vida se torna um inferno depois que você procura uma corregedoria. Mas a gente tem que incentivar ao contrário. Um órgão corregedor é um órgão para corrigir. Então, a gente, toda vez que precisar de ir a uma corregedoria, a gente tem que ir à corregedoria. E se houver represália pós-corregedoria, você vai de novo à corregedoria. E o Estado, ele vai tendo, o Estado tem mecanismos, ou no mínimo deve ter, mecanismos para que uma instância, se ela não corrige, tem uma outra instância que corrige. Se não corrigir ninguém, né, se ninguém corrigir nada, aí você procura como o pessoal fala, o Batman, o Super-Homem. O Hulk, Super-Homem. O Hulk a gente não quer não, porque o Hulk é do Galo, né? Aí a gente não vai procurar ele não. Aí não dá, né? Joalheria, estão falando aqui, ó, Marcos Milton é só a ponta do anzol. Estão pedindo para você falar do caso dos pneus, bem rapidamente. Estão falando que sumiu uns pneus, o que é isso? Os pneus também foi o Gabriel, o Reginaldo Silva está perguntando. Deve ser uma reportagem que envolveram pneus do meu carro. Isso, exatamente. Ok. Então, na reportagem, o que eu tenho para falar do caso dos pneus é o que está lá publicado, né? Houve uma reportagem envolvendo uma empresa que eu não me lembro nem o nome mais. Por quê? Porque o Gabriel levou o meu carro com minha autorização, para fazer a troca dos 4 pneus. Eu vou tentar lembrar tudo, gente, porque assim, é muita reportagem. Mas enfim... Trocou os 4 pneus, mas os 2 pneus dianteiros, eles ficaram muito desgastados, que não pareciam compatíveis com pneus novos. Então, o Gabriel, a meu pedido, foi a essa loja para questionar isso, porque a gente chegou a pensar que tivesse sido um equívoco, né? Que a loja tivesse colocado os pneus antigos do carro na frente, pensando que eram novos. Não, a loja afirmou que eram os pneus novos e mostrou os documentos dos pneus. Mas, então, a qualidade dos pneus não era adequada, né? Mas resolveram a situação da melhor maneira e deu tudo certo. Bem, pra gente já finalizando mesmo. Ok. Porque você é jornalista? Tá fazendo medicina? Como é que é isso? Medicina. Então, eu fui levado à medicina. Eu tô tentando entender ainda o propósito. Como eu disse aqui, eu não tenho vaidade de ter que formar. Não. Eu estou debaixo de um propósito que eu julgo eterno. Enquanto o Senhor quiser que eu esteja na medicina, eu estarei. Quando Ele não quiser, se Ele não quiser, eu não estarei. Estou entendendo o propósito ainda, André e Zé Carlos. Porque eu acho que tem... Não pretendo largar a Honda de forma nenhuma em função da medicina. Pelo contrário, eu tive que fazer muitas renúncias da Honda por causa da medicina. Tem uma área que as pessoas elas se abrem para você... Essa área da saúde. A pessoa, você consegue acessar a vida de uma pessoa se você for médico dela, né? Se você for enfermeiro dela. E eu ouvi na minha casa de um missionário que foi lá, eles serviram em Timor-Leste, nós estávamos conversando. Para quem não sabe, Timor-Leste era uma colônia de Portugal, na Oceania, que se tornou independente e que tem como língua oficial português. Exatamente. E aí eles disseram para mim, me ajudaram a entender o propósito. Eles disseram que não existe profissão melhor para você servir ao reino de Deus, missões, do que medicina. Por quê? Porque justamente por isso. A pessoa, ela está aberta a você. E se você, mais do que um medicamento, mais do que uma receita, mais do que um diagnóstico, você tiver Cristo para levar a elas, se tiver a palavra da verdade, o evangelho, o amor de Deus que excede todo entendimento,
essa pessoa já está aberta a você. É uma semente em um campo que pode germinar de forma muito mais eficaz. Então, talvez seja esse o propósito do meu Criador, né? Talvez ele está me levando para a medicina para levar a palavra de Deus junto com o receituário médico. Ah, isso aí. Eu sempre tive vontade de ser jornalista, nunca tive vontade de fazer outra profissão, mas ainda vou fazer direito, porque eu acho que também é uma profissão muito nobre. Você é bacharel, só para que as pessoas possam entender, né? Você Sim. não é advogado, Não você sou não tá na OAB, né? Não você é bacharel. Exatamente. Eu não me submeti ao teste da OAB. Não fiz a prova da OAB. Porque para exercer esse trabalho de jornalismo. Bem, então vamos lá, Zé Carlos, deixa eu agradecer. O próximo podcast, que é com o pai da Rafaela Drummond, vai estar aí no chat. Pra vocês terem uma ideia, agora nós estamos com 3.000 pessoas online. Muito obrigado. E nós chegamos a quase 4.000 pessoas ao mesmo tempo online, que é uma audiência fantástica. Agradecendo a todos vocês, gente, que reclamaram, que falaram. Nosso papel aqui é ler exatamente o que vocês estão mandando, sem censura. Tanto é que eu falei do Gabriel, tanto é que eu falei que o pessoal falou que a loja é mapa do roubo, isso sim. Pessoal pressionando para ir nessa loja, para saber o que de fato está acontecendo, para combater a receptação. Tô lendo todos os comentários aqui, tá? O pessoal pedindo para continuar, o pessoal falando que você não está sozinho, que todo mundo tá junto com você. O pessoal falando que passaria a noite inteira assistindo ao Ben Mendes. Eu acho que a família do Zé Carlos não ia ficar muito satisfeita. E eu não tenho. Eu ficaria aqui a noite toda, não tem problema. Só trabalhar amanhã, 7h30 da manhã. Pessoal falando para perdoar o cara na questão de Deus. Claro, o Ben falou que perdoou, inclusive. Falando que estão com você. E pedindo. Eu falei do delegado, o delegado realmente ligou. O pessoal pedindo para entrevistar. Ele disse que está no processo. Tudo no devido processo legal, foi a palavra que você leu da Polícia Civil. Pessoal perguntando então sobre isso, falando loja de bandidos, parabéns ao bem, tamo junto bem. O Juliano Souza manda um abraço pra mim. O outro chega de propaganda, mas não nem fazer propaganda mais, gente, pelo amor de Deus. Hein? No dia em que ele jogou dinheiro pra cima, quem tava filmando foi o Gabriel, e ele apareceu no jornal. Entrevista do delegado, manda um abraço para mim, um outro. Então, gente, mais uma vez, bem, eu queria te agradecer, dizer que nós temos que ter sempre na democracia, como você mesmo disse, um Estado democrático de direito, independência. Nós não podemos ter medo. Aqui, ó, o Léo tá falando, lacraram muito. Não sei quem lacrou muito. Mas, enfim, tá falando aqui. A gente tem que falar tudo. Tudo bem. Tem um aqui que falou, esse pessoal, esse bem, esses jornalistas só querem like e tal. Poxa, hoje faz um L. O outro falando assim, fora Bolsonaro, tem de tudo aqui. Manda um abraço pra mim e o outro também. Nós estamos juntos sempre. Na próxima entrevista, respeita a memória da escrivã, com certeza. E vamos falar muito sobre isso com o pai dela, o seu Aldair, que já está aqui com a gente. Boa noite, MG. Pelo menos parabéns pelo trabalho. Coisas do Daniel, uma pessoa fantástica. Tem gente de Valença, no Rio de Janeiro. Parabéns aos envolvidos. Cotia SP está com você. Eduardo Ribeiro, bem, estamos te acompanhando diretamente de Santa Catarina, no sul do país. Não conheço Santa Catarina, mas diz que é um estado maravilhoso. Estão pedindo para entrevistar a loja, falando que Barretos está ligado. Distrito Federal aqui também. Muito boa noite. Continue sempre assim, bem. 2 ícones do jornalismo, muito obrigado. Marcos Santos do Recife, falando bem, vai pra frente. Adilson Almeida de Formiga, mandando um abraço para vocês. O Fábio, grande bem. Então, ó, tem coisa que não acaba mais aqui. Agradecendo muito. Maceió, Alagoas, Ceará, Larissa de Goiânia, Goiás, Poços de Caldas, pessoal que ama o Bem Barretos também, Portugal, enfim. Depois você lê isso tudo e manda um abraço para todo mundo. Zé, muito obrigado. Ô André, eu que agradeço, pedir desculpas aí a algumas pessoas que acharam que nós estávamos confrontando, pelo contrário, nós estamos dando a oportunidade para que ele possa esclarecer tudo. Agradecer você, bem, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de ter a oportunidade de poder estar falando sobre isso com a gente. E pedir para que o telespectador continue com a gente para a próxima entrevista que vai ser com o pai da Daniela, não é isso? O pai da Rafaela. Drummond.
Eu conversei muito com a Rafaela, com o pai da Rafaela, com a irmã da Rafaela, a Caroline. Uma situação bem complexa que nós vamos discutir daqui a pouco. Bem, eu queria falar o seguinte: esse espaço tem que ser absolutamente democrático. Sem dúvida. Tem que ser aberto para todas as pessoas se manifestarem, né? Tem que ser aberto para todas as vozes da sociedade. Nós temos que ter, acima de tudo, tolerância. Te parabenizar porque, como eu disse, ninguém chega a mais de 1 milhão de inscritos no YouTube à toa. Obrigado. Se não for com muita competência, se não for com muita inteligência. É óbvio que você é um cara extremamente inteligente, conhece as passagens bíblicas como ninguém, né? E fez direito, é jornalista, está fazendo medicina. Então, te agradecendo muito e colocando o espaço aberto, já te convidando para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Né? E para o pessoal também, queria que você deixasse o seu recado final, olhando para essa câmera aqui, bem. Okay. E não deixa de deixar seu Instagram, não, que o pessoal confunde, seu oficial também. Combinado. Oficial é @repórterbemmendes. Primeiramente, muito obrigado a vocês que acompanharam aí a entrevista. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Muito obrigado mesmo. André, Zé Carlos, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês por cada pergunta, sabe? De verdade, porque vocês me ajudaram, mais uma vez, a fundamentar e firmar a verdade, né? A partir do momento em que vocês me fazem pergunta dessa envergadura, dessa seriedade, perguntas que eu não fazia ideia de quais eram, né? E perguntam como precisam ser perguntados, vocês me ajudam a fundamentar a verdade. A verdade, ela é uma só. A verdade, ela não muda. Né? Então, muito obrigado. Obrigado pelo espaço que vocês abriram aqui. Tá? E é isso. Ô, bem, muito obrigado a você, né? Agradecendo, muita gente falando, o Ben deu uma audiência gigante, deu mesmo, muito obrigado, né? Inclusive peço para que vocês continuem conosco, criticando, pode xingar à vontade. Não, democracia xingar, é isso. Mas muita gente agora dando parabéns, Ben, muita gente mesmo, Porto Alegre, alô Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que falou sobre tudo, não teve medo, estão falando aqui, agradecendo, ganharam mais de 2.000 pessoas, verdade, muito obrigado. Pessoal, para de roubar e vai trabalhar. Alô, Ribeirão Preto! Ribeirão Preto diz que é uma cidade maravilhosa lá no interior de São Paulo. Então, gente, muito obrigado. Eu peço que vocês continuem para o próximo podcast. Vai estar aí no próprio chat. Eu peço que vocês continuem conosco. A gente vai sempre discutir. Vai sempre dar espaço para quem muitas vezes não tem espaço na grande mídia. Para quem muitas vezes não consegue falar na grande mídia. Então, continuem no Boa Noite MG. Peço que vocês me sigam lá também no TikTok, @AndréRochaMG, sigam o Zé Carlos, sigam o Ben, porque o nosso objetivo é sempre uma transformação social. O nosso objetivo é sempre fazer o bem, né, Ben Mendes? E eu vou te contar só um detalhe para finalizar, porque sim, tá claro, gostoso. Você sabe que meu nome é André Sol, S-O-L, Rocha Mendes. É mesmo? Eu tenho Mendes também. Veja só. Nós somos parentes de alguma forma. Claro. Contagem tá também agradecendo. Goiás, Blumenau, Curitiba, Fernandópolis. Bem para presidente. Assisto vocês na Itália. Alô, São José dos Campos, Barra Mansa. Todo mundo, muito obrigado mesmo, né, gente? Juiz de Fora, cidade que eu conheço muito, amo. Recife, eu estive lá em Recife no carnaval lá de Olinda. Um abraço para Recife. Vê se não passa pano na próxima entrevista. O Fábio tá falando. Ô, Fábio, não vamos passar pano nunca. A Bahia, o outro responde minha pergunta lá. Abner Barbosa. Ô, Fábio Vleck. Segue lá a gente lá no Instagram, viu, Flávio? Itaguara. Então, muito obrigado. Não vou enrolar mais, não, porque foi muito bom. O seu Adair tá aqui, veio diretamente de Barbacena, com o Thiago Lenoir, que é um advogado também criminalista. Já participou de vários, né? Meu colega aqui do advogado do bem. Então, daqui a pouco nós estamos de volta nessa maratona. Fiquem com Deus, né? E com Deus, eu sempre falo isso, né? Eu falava no final da MG Record. E vou falar aqui. Com Deus no coração, mente sã e corpo são. Até daqui a pouco. Muito obrigado a todos. You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it.